Algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo: pastor, não posso estar no culto hoje, porque eu estou doente. É o caso da irmã Josefane, do caso da irmã Lídia. Também chegou aqui a ouvir para a gente orar pela vida do irmão Nenel, que ele perdeu uma irmã. A gente orar por ele, orar pela vida do irmão Nenel e de sua esposa, de seu filho. Outros irmãos também mandaram mensagem comunicando que não estão na cidade e por isso não poderiam estar presentes hoje aqui. Que Deus esteja abençoando a todos os amados. Queria ler a palavra com você em Mateus capítulo 23. Nós estamos estudando o livro de Mateus desde o ano passado. Amém, queridos? Desde o ano passado a gente vem estudando o livro de Mateus, porque o ano passado nós trabalhamos um tema de volta à essência. E não tem como a gente voltar à essência se a gente não voltar na palavra. E aí a gente começou exatamente falando sobre Jesus, quem era Jesus. E o livro de Mateus tem esse papel. E já estamos chegando nos últimos 4 capítulos. E aí o tema dessa mensagem, o começo do fim, é porque as próximas mensagens nós vamos estar falando sobre o fim do mundo, que é o que diz exatamente em Mateus capítulo 24, quando o próprio Jesus diz como será a sua volta, o que vai acontecer quando ele voltar. Então, o começo do fim. Antes dele pregar o seu último sermão, no capítulo 24, ele faz algo muito sério no capítulo 23, que é o que nós vamos ler hoje. O que Jesus fez, qual foi o último discurso dele antes de falar o que ia acontecer com a sua volta. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos, mas também quero agradecer a presença dos visitantes. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Eu tenho aqui um casal ilustre que eu não posso deixar de citar. Eles não vão gostar muito de eu citar não, mas eu vou citar assim mesmo, porque são tão importantes. Eu quero agradecer a presença do Edson e de sua esposa, que são nossos vizinhos de parede aqui do templo. Então, ter vocês hoje aqui é uma honra para nós. Amém? Eu quero agradecer publicamente toda a paciência que vocês têm com a gente. Quando a bateria entra na sala de vocês, na hora do gol do Flamengo, e vocês não ouvem nada, na hora que vocês estão jantando, a guitarra chega lá, né? Os aplausos, todo o movimento que tem aqui de segunda a domingo aqui na igreja, vocês são bênçãos, vocês são pessoas muito abençoadas. Então eu desejo que Deus faça prosperar a vida de vocês em todos os sentidos, porque vocês escolheram ser abençoadores de uma igreja que é vizinha de vocês. Então muito obrigado pelo respeito, pelo carinho que vocês têm com a gente. Vamos ler a palavra? Eu vou ler até o versículo 17 e depois vou para o versículo 23. Os irmãos sabem que eu gosto de ler a Bíblia com vocês, porque às vezes a minha palavra não vai trazer tanta edificação para a tua vida, mas a Bíblia não tem como, né? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela por si só, o Espírito Santo vai conduzindo aos corações. Vamos ler então Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Jesus tinha momentos que falava para a multidão, Jesus tinha momentos que falava somente para os discípulos. Algumas coisas muito íntimas eram reveladas somente para os discípulos, mas nesse momento ele reúne multidão e discípulos no mesmo lugar para dar uma única palavra. Num templo como esse, como nós estamos aqui, sempre haverá multidão, crentes e discípulos, porque depende do nível espiritual que cada um quer ter e quer estar. Eu posso acompanhar Jesus a minha vida inteira e no final ter um culto fúnebre, né, agradecendo porque aquele irmão era da igreja, mas ele faz parte da multidão. E tem aqueles que são crentes, por quê? Porque ele, além de confessar que ele é crente, ele declara isso para as pessoas que ele é crente.
mas não tem uma conduta de discípulo. Porque ser crente, hoje eu estava falando isso, né, lá na mesa de Zete, né, a gente almoçando. Ser crente e não viver a palavra, ele crê em Deus, mas ele não é obediente, ele não é discípulo. Recentemente nós tivemos um momento aqui em Mateus, nós falamos sobre crentes vizinhos do inferno, lembra disso? São pessoas que saíram do inferno, mas não avançaram, aí fez uma casa do ladinho do inferno. E aí fica ouvindo o som do inferno, o cheiro do inferno, a confusão do inferno. Aí vive o quê? Um inferno, irmão. Tem coisa pior do que vizinho que inferniza a gente, né, Edson? Tem nada pior do que, né? Na hora que você está querendo uma paz, do nada vem um som alto que invade sua casa. A Kate está falando aqui, fumaça. Você acabou de botar a roupa no varal lavadinha, a fumaça vem e toma ali a sua roupa. Agora, não tem como você não se irritar. Agora, imagine você vivendo no ambiente o tempo todo. Agora, quando você está caminhando com Jesus, você começou uma vida de discipulado, você para de ouvir aquelas vozes, começa a ouvir a voz de Jesus, aí as coisas começam a mudar no seu coração. Essa semana passada, uma atriz muito famosa aí do Brasil falou sobre crente e falou que hoje o cristão é o pior tipo de gente, de raça, de espécie que pode existir assim. E aí houve muitos, né, comentários e tal. Que tipo de crente que você conhece? Né, porque você não conhece todo mundo e tal. Mas, gente, ela está falando do tipo de crente que ela conhece, ué. Se eu não conheci um discípulo de Jesus que chegou e me apresentou Jesus de fato como ele é, qual a imagem que eu vou ter? Eu vou ter a imagem dos crentes preconceituosos, dos crentes que não têm noção, dos crentes que não respeitam ninguém, dos crentes que... É essa a imagem. Estão me acompanhando, amém? Então, Jesus, já começa aqui, Jesus fala para os discípulos e fala para a multidão, é sempre a mesma condição. Jesus é maravilhoso, amém? Ele não faz acepção de pessoas, não. Todos têm as mesmas oportunidades de ouvirem as mesmas mensagens. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de... Ou seja, os mestres da lei de hoje, os sacerdotes, os religiosos, os fariseus, eles estão sentando no lugar onde eles ditam as leis, eles falam as leis, eles ensinam. Olha o que Jesus disse: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eles hoje estão no lugar de Moisés ensinando a lei. Tudo que eles ensinarem, porque eles estão ensinando Bíblia, sigam, mas não siga o exemplo deles, não siga o comportamento deles. Mas Jesus era terrível também, porque ele está falando para a multidão, ele está falando para os fariseus, eles estão ali ouvindo, tá? Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, estão todos ali ouvindo. Mais uma vez, a mensagem é para todos e a oportunidade é para todos. Ouçam o que eles ensinam. Às vezes você vê assim, gente, como que pode? Será que essas pessoas serão salvas? Porque elas frequentam igrejas que os seus líderes está na cara que é um pilantra, um charlatão, e isso, aquilo. Tá. Será que essas pessoas serão salvas? Essas pessoas são salvas quê? Pela fé em Cristo Jesus. É o que Jesus está falando. Sigam a palavra, mas não sigam o exemplo. 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Repita. Tudo. Eles fazem franjas nas suas vestes sacerdotais, eles colocam adereços, eles fazem de tudo para aparecer. 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Gostavam de honra, de honraria,
de banquetes para eles, de serem vistos como reis. Jesus está falando na cara deles, né? Gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, mestres. Mas vocês não devem ser chamados de rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Todos vocês são irmãos. Começa por mim aqui. Eu não sou o mestre de vocês porque eu sou pastor. Jesus está falando que nós somos todos irmãos. Há um só guia, um só cabeça da igreja, uma só orientação que vem de Cristo. Nós somos corpo, Cristo é a cabeça, e aqui a gente precisa ser guiado e orientado por Cristo. Mas vocês não devem ser chamados de rabis, um só mestre de vocês e todos vocês são irmãos. 9. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês não têm um pai, vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados mestres, chefes, porquanto vocês têm um só chefe, ou mestre, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo. Ele começa a falar sobre ele, né? Eu estou aqui com vocês. E mesmo eu sendo o maior, mesmo eu sendo o mestre de vocês, eu sou servo de vocês. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será, repita comigo, pois todo aquele que se achar alguma coisa melhor do que os outros, se exaltar, levantar o próprio nome, fazer campanha para si mesmo, esse será humilhado. E todo aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Guarda essa palavra aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Palavra grega, usada para teatro. Pessoas que usavam máscaras para representar. Às vezes, homens no teatro grego se vestiam de mulheres para representar e colocavam máscaras, de onde vem a palavra hipócrita. Ele está dizendo o quê? Ai de vocês, mestres da lei, que usam máscaras. Vocês fecham, isso é muito sério. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmo não entram e nem deixam entrar os que estão prestes a entrar. Como que o poder do mau testemunho fala mais alto do que a mensagem que nós pregamos. A gente prega aqui no púlpito uma coisa, mas vive outra. A gente posta nas redes sociais os nossos versículos bíblicos, mas não tem... Lembra daquelas dublagens antigas de novela mexicana? Que ainda não era sincronizado. Aí a pessoa falava assim, oi João, tudo bem com você? De vez em quando acontece isso aqui na live, né, Rodolfo? Dá uma atrasada, eu estou falando, o negócio está... É isso aí. A pessoa está falando uma coisa, mas está vivendo outra completamente diferente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente, né? É outra cultura, né? Não é a nossa, mas aqueles mestres da lei iam para as casas das viúvas lá com desculpa de orações longas, ficavam comendo tudo que tinha na mesa lá, o pão, o vinho, devorava a casa deles, pegava dinheiro dessas pessoas porque eram humildes e tal. É outra cultura, hoje em dia não acontece isso não, né, irmão? Gente que vai sugando aqueles que precisam, pessoas que são sinceras, tadinho, de coração, e são enganadas facilmente por líderes, e dão tudo que tem. Uma das maiores experiências que eu vivi isso foi um rapaz que tinha um carrinho, um golzinho chaleira, um gol 1000 chaleira, quem lembra disso? Um golzinho quadrado, chaleira, alguém já teve um golzinho chaleira desse aí? Teve, um bocado de gente teve um golzinho chaleira aí. O golzinho valia 3.000. E ele tentou vender o gol por 3.000, mas ele foi numa igreja e o pastor disse que ele tinha que ofertar aquele gol, porque se ele ofertasse, ele ia ser muito abençoado.
Aí ele foi, vendeu por 3.000 e deu 1.000 de oferta para a igreja. O restante ele comprou uma bicicleta e montou uma loja para fazer pão, para fabricar pão. E ele vendia pão de bicicleta. Bom, no final das contas, o pastor falou que ele não foi honrado nem abençoado porque ele não teve fé. E o cara acabou ficando a pé mesmo. Nem pão, nem carro, nem bicicleta, nem nada. Tanta gente assim. Ai, mestres, isso aqui é muito sério. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A igreja vai lá, aí você que está lá no seu trabalho, você tem um trabalho danado, fala assim, cara, vamos na nossa igreja, cara. Vamos na nossa igreja, vamos na nossa igreja. E aí os líderes vão, incentivam, traz um visitante. A gente precisa trazer pessoas novas para a igreja. Aí traz. Só que quando a pessoa chega na igreja, ao invés de ter ensinamentos que libertem, ensinamentos que mudem essa pessoa, que faça essa pessoa cheia do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. E esse fruto, qual é? É amor. Então essa pessoa se torna mais amorosa. Esse fruto é a paz, então ela se torna mais pacífica. Esse fruto, né, é o longo ânimo, ela se torna mais longânima com as pessoas. Esse fruto é a benignidade, ela se torna mais benigna. Ela se torna mais mansa, ela tem mais domínio próprio. Quando ela chega numa igreja que apresenta o Espírito Santo de fato, essas pessoas melhoram. Mas quando uma pessoa chega numa igreja que só tem legalismo, o texto está dizendo que ela se torna mais filho do inferno do que antes, porque agora, além de perdida, ela se torna legalista. Ela quer agora vigiar a vida dos outros, ela quer colocar uma régua, uma fita métrica no tamanho da roupa das pessoas, ela quer conduzir a vida das pessoas, ela quer julgar, ela agora quer sentar numa cadeira para poder julgar a conduta das pessoas, então ela se torna mais filho do inferno do que antes. É o que o texto está dizendo. Você percorre o mundo inteiro para trazer um prosélito, para trazer alguém para a religião, e ao invés dessa pessoa ser salva, ela se torna pior. Crente que o marido ou a esposa falou assim, fulano era gente boa, mas depois se converteu, ficou chato demais. Fulano era gente boa, cara, era legal. Rapaz, mas está insuportável. Como que uma pessoa que encontrou Jesus, que é o amor, se torna insuportável porque encontrou Cristo? Porque não encontrou a palavra, irmão. Não encontrou Cristo, encontrou a religião. É a religião que faz isso com a gente. Eu não consegui entrar no sermão ainda, mas eu vou. Versículo 17, para a gente terminar essa primeira parte. Cegos insensatos. O que é mais importante? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Irmãos, antes de Jesus anunciar como seria a volta dele, ele anuncia que o fim vai começar com a queda das máscaras. Por isso que depois a gente vai ler a partir do versículo 23, fala tanto de hipócrita. Primeira coisa que vai acontecer quando de fato nós estivermos perto do fim da volta de Jesus é a falsa igreja ser desmascarada. Porque essa estrutura de líderes que estão à frente de megas igrejas e que vivem financeiramente a partir disso, não resistirá à perseguição. Mateus capítulo 24, você vai ver lá e vai ler comigo, que as pessoas odiarão os cristãos. E o ódio, pelo que eu tenho visto, está começando entre os cristãos. Os rachas, cristãos criticando a conduta do outro cristão aí nas redes sociais, aí o tempo todo que a gente vê. Já está acontecendo. Você acha que esses grandes, poderosos, vão querer continuar, ficar firme até o fim, diante da perseguição? As máscaras cairão.
As máscaras do sofismo. Sim, a máscara do sofismo, daquele que fala uma coisa, mas vive outra, que tem técnicas para poder convencer as pessoas. Gente, pensa bem, se você quiser fazer um curso de oratória, faça um curso de oratória. Depois você faz um curso de técnicas de comunicação, de convencimento, de vendas, de marketing. Procura um coach. Daqui a pouco você vai começar a falar, em 15 minutos que você está falando, de repente 5 minutos, as pessoas já estão chorando. A pessoa vai se preparar para ter o fundo certo de música, o ambiente certo, o tipo de palavra, o que move, o que mexe. Daqui a pouco, meu Deus, esse culto é bom demais, olha o arrepio que eu estou sentindo, olha como eu estou sentindo a presença de Deus. Não, está só emocionado. Tem nada de presença de Deus, está só emocionado. Presença de Deus é a palavra dele, que muda, que transforma as pessoas. Quando mexe com as nossas emoções é algo muito perigoso. Há 15 dias atrás eu pedi um afastamento aqui da membresia da igreja, do ambiente do templo aqui na igreja, porque eu tive uma crise de ansiedade muito forte, parecia que eu estava infartando, tive que ir para a UPA. Peito queimou, coração acelerou, sentia angústia, tremedeira, frio, muito parecido com infarto. Era? Não. As emoções são enganosas. As emoções são enganosas. A máscara do sofismo das pessoas que têm enganado e enviado pessoas não para o céu. Os templos estão se enchendo, mas as pessoas não estão indo para o céu porque não têm acesso à palavra. A palavra de Cristo é única, é uma só. Ela converte os corações para melhorar, para avançar. Um cristão se torna o melhor esposo, se torna o melhor cidadão, se torna uma melhor esposa, se torna o melhor filho, se torna um melhor ser humano. Ele se torna um ser humano de verdade, quem sabe? Cai por terra o sofismo. Os que sentam na cadeira da lei e cobram muito, só não praticam o que questionam, essas máscaras cairão. As máscaras da hipocrisia, as máscaras da falsa modéstia, da falsa piedade, são os humildes cheios de orgulho da própria humildade. Ah, como eu sou humilde. Às vezes não tem nada de humildade, é só inveja. Máscaras da religiosidade. Eu faço 5 orações por dia, fulano não faz. Eu faço isso, faço aquilo. Nem entra no céu e ainda impedem os outros. Esse é o começo do fim. Essa palavra não é para você, irmão. É para você? Claro que não. Essa palavra não é para você que está aqui, não. Essa palavra é para você ficar alerta e atento ao que vai acontecer com os hipócritas. Que não é você. Mas você tem que estar atento. Porque isso vai acontecer. Esse sistema que existe hoje está ruindo. E a volta de Jesus vem pós essa queda. Por causa deles, dos hipócritas, você será odiado e perseguido. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Firme em quê? Firme nos princípios da palavra e não da religião. O fim dos espetáculos. O texto diz que os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei preparavam as suas roupas e eles queriam aplausos, eles queriam honra, eles queriam... Eu digo o seguinte: o fim dos espetáculos. Quando eu falo espetáculo, não é um espetáculo de culto, né? Espetáculo de dança, espetáculo de teatro, não é isso não. O fim dos artistas do Evangelho. A maquiagem dos palhaços, os artistas serão retiradas e as identidades serão reveladas. As pessoas que estão fazendo do Evangelho um circo, uma palhaçada, será revelado. Isso é o começo do fim. E está chegando. Os aplausos e honrarias cessarão.
Pessoas serão presas. Pessoas serão condenadas por crimes. E algumas vão tentar continuar enganando, assim como fizeram com o apóstolo Paulo. Vão fazer comigo, não. Paulo pregava o evangelho. Paulo não saqueava as pessoas, não. Paulo não enganava as pessoas. A idolatria aos príncipes da santidade será exposta. Quantas pessoas são crentes a pastores? Quantas pessoas são crentes a denominações? Quantas pessoas são crentes a costumes? Irmão, como o pastor Gerson Borges fala, se Cristo não for o suficiente, você não tem nada. Você é discípulo de Cristo. Coloca isso na tua vida. Olha, esse ano nós estamos trabalhando a celebração da presença. Ter Cristo na sua vida, aquele que nunca te abandonou, que não te abandona, que morreu na cruz por você, que está à tua espera, que é o teu Salvador. Cristo é tudo. Isso aqui é uma reunião de celebração a esse Deus único e verdadeiro. Mas isso aqui não é tudo. A verdadeira religião, como diz Tiago, é no dia a dia, é com órfãos, com as viúvas, é fora daqui, é fora do templo, é a paz que você passa para as pessoas. É Cristo dentro de você e você chegar e o ambiente mudar, porque a paz chegou. E as pessoas falarem, você tem uma paz diferente. Você é diferente. O que você tem? E você falar assim, eu tenho Cristo na minha vida. Ele mudou a minha vida, Ele me restaurou. Eu era assim, agora eu sou assado. Terceiro e último ponto. O começo do fim é o fim da enganação e da cegueira planejada. Lê comigo a partir do versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo? Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, a palavra hipócrita em tudo. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Irmãos, externamente a gente engana, mas o que está dentro do nosso coração, da nossa alma, todas as imundícias, a Deus ninguém engana. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Tem que dar uma pausa aqui. Jesus chega diretamente e fala assim, vocês líderes gostam de ir lá no túmulo dos profetas, dos líderes anteriores, ir lá e vai ornamentar, deixar bonito. Mas foram os pais de vocês que mataram eles. E agora vocês querem adornar? Vocês mataram os líderes. Sabe o que me parece? Se a gente fosse trazer para os nossos dias, você consegue trazer para os nossos dias? É mais ou menos assim, o pastor Cirlei fica 40 anos aqui.
as pessoas que mais aborreceram ele, que causaram tristeza nele, fizeram ele chorar, aborreceram, mas fizeram todo o mal para ele. Ai, que saudade do nosso pastorzinho. O que eu mais encontro é gente que eu pastoreei nas outras igrejas que fala, só tinha que voltar. Eu olho assim, mas quando eu estava, você não estava. Não tinha compromisso? Não estava envolvido, não estava aliançado? Agora estou fazendo falta? Jesus vai mais adiante. Jesus fala o que eles iam fazer. Olha só o versículo 31, vamos lá? Assim testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Completem, pois, o que os seus antepassados começaram. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso estou enviando-lhes profetas, sábios e mestres da lei. A uns vocês matarão e crucificarão. Está falando dele, né? A outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Assim recairá sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o templo e o altar. Vai para o 36 e para, mas eu quero fazer um comentário com vocês aqui. Irmãos, quem é mais responsável pelo não crescimento do evangelho? O ateu ou o crente? As pessoas que vão para a mídia aí dizer que não acreditam em Deus, que falam mal da igreja, que perseguem a igreja, eles são realmente os responsáveis pelo não crescimento do evangelho? O que está paralisando, esfriando, é um mau exemplo, irmão. Sabe o que está fazendo uma nova igreja surgir, que é a igreja dos desigrejados? É a frustração, irmãos. Porque as pessoas chegam num ambiente como esse, elas querem ser tocadas, amadas, respeitadas. As pessoas não querem ter cargo, as pessoas não querem ter ministério, as pessoas não querem essas coisas não, elas querem ser amadas. Elas já estão sobrecarregadas com as suas funções diárias. Elas querem ser amadas. Só isso. Serem amadas. E aí aonde elas deveriam ser amadas, muitas vezes elas são o quê? Excluídas, julgadas, condenadas, expostas. A frustração tem sido a maior causa dessa cortina de fumaça que está atrapalhando a pregação do verdadeiro evangelho. Já viram quando você vai num ambiente, num culto, e que as pessoas exageram naquele efeito de fumaça? Às vezes acontece, já participei de alguns corais, de musicais, que você tinha que cantar, mas empurrava um monte de fumaça, aquele troço ressecava a garganta, acabava com a gente aquilo ali. Era para dar um efeito, era para ficar bonito, mas prejudica a essência. Irmão, é maravilhoso ter iluminação, ter som bom, ter tecladista bonito, de primeira qualidade, solteiro, trabalhador. Esse cara deve ter no mínimo uns 500 mil reais na conta, porque não gasta com um hambúrguer sequer. Então, eu posso ter um camarada, um bom partido desse aqui. Tem muita grana, não tem? Mas a essência do culto é você sair daqui falando assim: rapaz, você viu aquele texto? Jesus não pegava leve não, hein? Jesus falou na cara que eles eram hipócritas. E mesmo assim, ele falando: vocês vão me matar, vocês vão crucificar, vocês vão perseguir. E o que eles fizeram? Exatamente. Você acha que as pessoas que estão tramando, ensinando coisas erradas por aí, não estão conscientes do que estão fazendo, irmãos?
Mantém aí o 36 e 37. Vamos ler de uma vez, né? Para poder ler o texto aqui. Né, Carlinhos? Vamos lá. Em verdade lhes digo que tudo isso sobrevirá a esta geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vocês não quiseram. É o fim da enganação, da cegueira planejada. Se tem um negócio que dá certo aqui no país, é um movimento contra a educação. Quem não tem conhecimento, quem não tem informação, não tem defesa. Jesus disse que você conhecer a verdade é trazer libertação e abrir os seus olhos. Mas, como disse o próprio Martin Luther King, o problema não era o grito dos maus, mas era o silêncio dos bons. Quem grita alto é mais ouvido. E as pessoas são doutrinadas de maneira errada, com falsas doutrinas que não estão na Bíblia. E as pessoas seguem como absoluta verdade, e a mentira repetida tantas vezes, que quando você apresenta a Bíblia, a pessoa fala assim, mas não é bem assim, né? Mas isso já é feito há 100 anos, de maneira errada. Os judeus já estavam há 2000 anos fazendo daquela forma. Aqueles fariseus, aqueles saduceus, vieram desde o exílio. Há muitos anos. Já estavam há mais de 300 anos com aquelas práticas. Eles criaram as próprias leis e colocavam sobre as pessoas. E Jesus está falando, está errado. Vocês estão cobrando coisas que vocês não fazem. Liberta a mente das pessoas para que elas escolham o que é certo e o que é errado. Meu irmão, há muito tempo que eu não desligo ninguém de hall de membro. Temos mais de 10 anos, não tem? As pessoas se desligam. Eu desligar, tudo o que ligar na terra será ligado no, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Eu não tenho poder de ligar ninguém no céu, nem ligar ninguém no inferno. Quem crê em Cristo será salvo. Quem não crê, as pessoas se desligam, as pessoas se afastam. O meu papel aqui não é ditar a roupa que você tem que usar, os costumes que você tem que ter, é apresentar a verdade para que você escolha o que é correto. E não eu começar aqui um sistema de doutrina, um jugo pesado. Mas tem gente que gosta, tem gente que só funciona assim. Tem pastor que leva a liderança debaixo de porrete. Ele manda, ele dita, e as pessoas gostam. De que, pastor, eu devo fazer isso ou não? O assunto é pessoal e o pastor tem que dar opinião. Mas porque o meu líder espiritual, ele vai dizer se eu compro ou não essa casa. Ô meu irmão, isso não é maturidade não. Essa igreja tem 45 anos de vida aqui em Rio do Ouro. E 105 no total. Então tinha 60 em Lavras. Olha a maturidade dessa igreja para eu estar dizendo o que você deve comprar ou não comprar, vender ou não vender, viver ou não viver, casar ou não casar. Uma coisa, existem algumas regras que são básicas. Segue o propósito bíblico. O que a Bíblia diz? Você vai comprar, mas tem condição de pagar? A regra é essa. Você vai casar, tem o mesmo acordo com você, a mesma aliança, vive debaixo do mesmo propósito, tem a mesma fé que você, segue os mesmos princípios. Se você tiver os mesmos princípios, você vai ser feliz. Andarão dois juntos se não tiverem acordo? Não. Os opostos se atraem, mas não convivem. Mas fulano é muito diferente de mim, a gente vive muito bem. Você acha que é diferente? No que é essencial, vocês são iguaizinhos. Fernando Tamires, 1,220, o outro está em pausa. Como é que fala quando... Eles têm um acordo. Fernando adora viajar e ela adora quando ele viaja.
que une é mais forte. Nós só andaremos juntos como pastor e ovelha, se vocês entenderem uma coisa. A Igreja Batista nasceu de uma batalha. Separação entre igreja e Estado. Você entende isso? O Estado e a igreja eram misturados. E surgiram homens falando o seguinte: esse princípio está errado. Nós precisamos separar a igreja do Estado. E por conta disso eles foram perseguidos. Muitos morreram. Eles criaram o seguinte princípio: a Bíblia será a nossa única regra de prática e fé. Não seguiremos palavras de líderes. Seguiremos o que a palavra diz. Ninguém vai ser responsável pela salvação de ninguém. O sacerdócio é de cada um. As pessoas decidem o que elas querem seguir. E assim os batistas seguiram. Hoje, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça. O Estado, seja de direita, de esquerda, de centro, direita, centro, esquerda, sempre vai defender uma ideologia. Se é de Adam Smith, se é de Karl Marx, se é de Max Weber, se é de Mill, seja qual for, se é de Nietzsche, sempre vai seguir uma ideologia. Eles não vão seguir a Bíblia. Ah, não, mas o líder é um cristão. Não, ele está seguindo os princípios de correntes filosóficas que são defendidas há mais de 300 anos e que você não sabe. Vamos andar ovelha e pastor? Nossa cartilha será a Bíblia. Os princípios políticos que comungarem com a Bíblia, a gente está junto. O que não comunga, a gente está fora. O Senhor da igreja, Cristo. Regra, palavra. Mas na igreja tal está tendo um movimento tal que é legal. É bíblico? Não é? Estou fora. Não quero ser guia cego. E nem quero cegar vocês. Não quero ser um empecilho para que ninguém entre no céu. Porque eu coloquei um monte de carga nas costas das pessoas que a Bíblia não colocou. Mas também eu não quero apresentar para você um caminho largo que vai te levar para o inferno. Muitas pessoas sendo apresentadas ao inferno por pessoas que vestem as roupas da piedade. Repete comigo, está redundante, mas repete comigo. Muitas pessoas igreja é para te dar paz, meu querido. Evangelho é para trazer paz para a sua vida. Se não está trazendo, tem algo de errado. É a libertação das correntes que aprisionam os que desejam ser salvos. Jesus, antes de pregar o seu sermão sobre o fim do mundo, ele alerta para o fim dos religiosos. Repete, vamos juntos? Jesus, antes de pregar o seu sermão sobre o fim do mundo, ele alerta para o fim dos religiosos. A igreja permanecerá. O que vai ser da igreja? E agora? Olha o que está acontecendo no país tal. Olha o que vai acontecer daqui a um tempo. Como é que vai ser? Repete comigo. A igreja permanecerá. Talvez não dentro de templos. Talvez não dentro de templos. Talvez não com essa liberdade de falar e fazer o que quiser. Mas a igreja permanecerá e será arrebatada nas nuvens. Nós iremos para o céu, amém, irmãos? Acho que foi o meu irmão Jones que me mandou um vídeo, eu acho que foi, de uma igreja nos Estados Unidos, de uma família aqui de brasileiros, falando assim: hoje nós estamos indo para a nossa igreja, uma igreja que reúne numa casa, numa família. Lá toda semana uma pessoa escalada para trazer uma palavra e cada um leva uma comida assim, tal. E aí, irmão, que coisa linda.
uma casa, as pessoas cantando, adorando com liberdade, uns 3 ou 4 violões ali, tocando ao mesmo tempo, e depois tudo que crente gosta, aquele monte de comida, né? Aquela coisa, às vezes mais bonito que o próprio culto, mas aquela comida. Aí eu fiquei pensando, daqui a pouco vai ter que ter uma casa maior, uma varanda maior. Aí faz o quê? Constrói um templo. A igreja são as pessoas, não é o templo, não é o culto, não é esse formato aqui. O evangelho. Eu estava numa igreja, eu estava numa classe, 3º ano ensino médio. Ô turmazinho, difícil a turma. Aí a representante vai e fala assim para mim, manda mensagem para mim: professor, você é pastor, né? Eu falei, sou. Prega na nossa igreja no dia 2 de maio para a juventude lá, para falar sobre relacionamento. Eu falei, prego, minha filha, vou sim. Irmão, que responsabilidade. Você ser crente dentro de um lugar onde você é infernizado o tempo todo. Onde você manda sentar o tempo todo, manda desligar o celular o tempo todo, você briga, você peita, você manda sentar e volta e tal, e a pessoa no final fala assim, você prega na minha igreja. É difícil demais ser crente, irmão. Mas é cheio do Espírito Santo, que no meio de um furacão, você tem sempre uma palavra de paz. Não vai ser sua. Vai vir do alto, vai passar por você e você vai ser instrumento. Termino a minha palavra, que eu falei que ia terminar o culto mais cedo. Os discípulos de Jesus seguirão aguardando com expectativa a volta do seu. No meio da multidão, os discípulos também estavam ali, atentos ao que o mestre estava falando. Olha, eles vão me matar e vão perseguir vocês, mas permaneçam firmes. Nós que estamos aqui, não somos os hipócritas, nós somos os que serão perseguidos. Amém, queridos? Isso tem que ser uma verdade para você. Você não é o religioso mascarado que está apontando para as pessoas. Você é aquele que vai sofrer perseguição por continuar firme na palavra. Você crê nisso? Amém. Quem tem Jesus não vai precisar de rituais. Então, se tem reunião ou se não tem, não vai fazer diferença. O que mantém um discípulo é a palavra do... Juntos, o que mantém um discípulo é a palavra do mestre. Eu quero terminar aqui minha palavra com um desenho animado. A Caverna do Dragão. Quem lembra desse desenho, A Caverna do Dragão? Jovens estavam num parque de diversão e de repente, entrando num túnel, era na verdade uma passagem para um outro mundo. E lá eles ficaram presos. Tinha um baixinho que era o mestre dos magos, que sempre ajudava eles, mas eles nunca chegavam a lugar nenhum. E tinha um monstro que era o Vingador, que ele representava o mal. E eles estavam presos. Mas sempre quando eles estavam quase voltando para o mundo deles, eles tinham que voltar para fazer alguma coisa. Para defender alguém, para ajudar alguém, para cuidar de uma criança. E às vezes era o unicórniozinho. A Uni era unicórnio, ou seja, era um cavalo, mas não relinchava, fazia igual um cabrito. Mé! Não entendia nada, né? Mé! Não era para ser assim. A Caverna do Dragão, jovens num parque de diversão que acabam presos no mundo espiritual. Estão tentando sair e toda vez que tem a chance não conseguem por causa do amor a alguma coisa. Tem gente que não vai entrar no reino dos céus com o discurso de amar alguma coisa.
Continua. É uma paixão adolescente? Uma ajuda a alguém? Ou amor ao unicórnio, um amor à fantasia que foi criada na própria cabeça das pessoas de um tipo de igreja que não existe? De coisas que a gente cria na nossa própria cabeça como verdade, não é verdade, e as pessoas estão deixando de viver.